Olá, querido, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos trabalhando as cartas pastorais, que são 3 cartas, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Mas antes de entrarmos no assunto, compartilhe esse vídeo, se ele tem abençoado a sua vida. Também se inscreva no canal, dê um like aí também e acione o sino para que você receba toda semana os nossos vídeos. Hoje nós vamos concluir de forma panorâmica a 1ª carta que Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo, que era um jovem pastor, que se converteu na primeira viagem missionária, quando Paulo fez de Antioquia da Síria para a Galácia. Timóteo, que era da cidade de Listra, e ele veio a se converter, veio a receber o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E na segunda viagem missionária, Paulo entendeu que ele estava pronto e que ele seria um cooperador, seria um auxiliador na sua segunda viagem missionária, e assim o fez. Então Paulo o arregimentou, Paulo o convidou para que ele fizesse parte dessa missão. E a partir de então, Paulo não abandonou mais Timóteo, nem Timóteo abandonou mais Paulo. Foi, na verdade, um cooperador, uma pessoa que assessorou Paulo em todos os processos que Paulo veio desempenhar. Nesse intervalo da primeira para a segunda prisão do apóstolo Paulo em Roma, quando Paulo foi liberto da primeira prisão, Paulo então conduziu Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que estava sofrendo ataques dos falsos mestres. Eles estavam desviando a verdadeira doutrina, eles estavam desviando os crentes a outros meios de ensinos que não era o evangelho genuíno. Então Paulo conduz Timóteo para que ele então pudesse colocar a igreja em ordem e pudesse então colocar um freio nessas falsas doutrinas, e que se mantivesse naquele lugar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. A propósito, a cidade de Éfeso já era uma cidade complicada, porque ali tinha um templo da deusa Diana, a deusa dos Efésios, e essa deusa, eles comercializavam muitos ídolos, né? Muitos nichos dessa deusa eram vendidos, eram comercializados ali na cidade. E era uma cidade que estava sofrendo, né, não a cidade em si, mas a igreja estava sofrendo com os ataques desses falsos mestres, que achavam que tinha que ter algum adendo além do evangelho de Jesus Cristo. Mas o evangelho de Cristo, ele é suficiente, não precisa de nenhum adendo. E nós não podemos permitir, além das Sagradas Escrituras, além do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho é suficiente. A cruz de Cristo era suficiente, como Paulo escreveu aos Gálatas. A igreja de Gálatas também teve esse problema desses falsos mestres que eles queriam infiltrar, além da cruz de Cristo, algo mais para que as pessoas pudessem ter os seus nomes escritos no livro da vida. E o Evangelho não nos ensina dessa forma. Cristo é suficiente. O Evangelho é suficiente para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Paulo, ele compara o Evangelho a um tesouro. Ele diz para Timóteo: e tu, a Timóteo, guarda o que te foi confiado. E um tesouro, nós não deixamos um tesouro largado em qualquer lugar. Pelo contrário, normalmente se coloca o tesouro num cofre, num lugar seguro. E Paulo diz para Timóteo: guarda bem o que te foi confiado. Será que temos guardado bem o Evangelho? Temos guardado em nossos corações o Evangelho de Cristo? Como o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você tem guardado o Evangelho de Jesus? Qual tem sido o valor que você tem dado para o Evangelho? Então, Paulo disse para Timóteo: tenha cuidado com o Evangelho. Tenha zelo pelo Evangelho. Quantos, queridos, estão desprezando o Evangelho, e até aqueles que têm até comercializado o Evangelho de Jesus Cristo,
tem feito do Evangelho um comércio, tem feito do nome de Jesus um comércio, uma forma de ganhar dinheiro. E você, como é que você tem se portado com relação ao Evangelho de Jesus Cristo? Como um bom tesouro ou como uma mercadoria sem valor, desprezível? Qual tem sido a importância que nós temos dado ao Evangelho de Jesus Cristo? Então Paulo disse que o Evangelho ele é como algo precioso. O Evangelho são as boas novas. E as boas novas, elas transformam vidas. As boas novas têm mudado o caráter de pessoas, como mudou o meu, certamente tem mudado o seu caráter. Então, por esse motivo, nós devemos valorizar a palavra de Deus como tem que ser, e Paulo ele deu essa importância. Amados, Timóteo ele tinha 3 limitações que Paulo pôde perceber nele. A primeira limitação que Timóteo tinha era a timidez. Talvez por falar do Evangelho, talvez por falar do apóstolo Paulo. E Paulo, ele amargou algumas prisões. E Timóteo, de repente, ele ficava meio tímido de falar e alguém contestar, mas você está falando do Evangelho que Paulo trouxe para você. Mas quem é Paulo? Paulo, um prisioneiro? Mas qual foi a motivação que Paulo foi preso, não uma vez, mas várias vezes? A motivação das prisões de Paulo era sempre por causa do nome de Jesus. As motivações das prisões de Paulo era sempre por causa das boas novas que ele trazia. E as boas novas incomodavam as pessoas, incomodavam aqueles que davam credibilidade a outros valores, a outras crenças, a ídolos. Por isso que Paulo muitas vezes foi preso. E nós vemos que nos últimos tempos temos visto os líderes evangélicos sendo presos, sendo processados. E qual tem sido a motivação? Tem sido o Evangelho? Tem sido o nome de Cristo? Ou tem sido outros valores? E pelas notícias nós temos visto que não tem sido a principal motivação o Evangelho, mas tem sido outros valores. Tem sido a má conduta. E aqueles que levam o nome de Cristo precisam ter um comportamento digno, precisam ser pessoas ilibadas, pessoas que tenham ética, tenham uma moral elevada. E Paulo ele cobrou isso de Timóteo, para ele ter esse bom comportamento e para ele não se intimidar com relação a isso, porque Paulo ele foi preso por causa do Evangelho. Jesus morreu na cruz por causa do Evangelho, por causa do nome do Senhor Jesus. O bom nome dele, ele foi preso por causa do nome do Senhor. Uma outra dificuldade que Timóteo tinha era a saúde, uma outra limitação, tinha um problema no estômago. E Paulo, ele orienta Timóteo a usar alguns paliativos para amenizar seu sofrimento. Um outro problema também, uma outra limitação era a juventude, por ele ser bem jovem, e ele iria lidar com pessoas de certa idade, anciãos, e ele sentiu-se assim, meio que, de certa forma, tímido também. E essas questões trouxeram dificuldade para Timóteo, mas Paulo o orientou para que ele não se preocupasse com isso, porque não é a idade que vai definir o caráter de uma pessoa, mas é o seu comportamento, é a sua vida ilibada, é o seu caráter. E Paulo diz para ele não se preocupar com essas questões. Amados, essas questões nos trazem lições. Nós não podemos colocar objeções, colocar dificuldades para cumprirmos com o nosso papel de cristãos, de aqueles que anunciam o Evangelho por causa dos nossos limites humanos. Se nós tivermos uma vida digna, uma vida coerente, tivermos uma boa reputação, não precisamos ter medo, nem temer as pessoas, porque o Evangelho de Cristo, ele muda a vida, ele muda pessoas, como tem mudado as nossas vidas. A fidelidade de Timóteo lhe rendeu o pastoreio de uma grande igreja, que
foi a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era tão importante que ela é relacionada no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2. E Timóteo ele foi bem sucedido ali. E essa igreja, mais tarde, ela foi pastoreada por outras autoridades, até mesmo por apóstolos. No próximo vídeo nós vamos estar falando acerca da carta a Tito, que foi escrita também nesse período aí da primeira para a segunda prisão do apóstolo Paulo. Deus abençoe a sua vida e aguarde o próximo vídeo. Até lá, fique com Deus. Um abraço.